Bom, essa situação, infelizmente, não é nova, né? Se repete praticamente desde que o Brasil começou. A diferença é que agora você tem ali, eventualmente, uma filmagem, uma gravação, identificando um absurdo que é falado num caso por um vereador de Caxias do Sul, cidade do Rio Grande do Sul, que falou mais uma daquelas bobagens racistas, preconceituosas, xenofóbicas, como você quiser chamar, depois que houve uma constatação, um flagrante ali, de trabalho análogo à escravidão naquela região. E, de novo, né, a gente fica com aquela questão, Renato, de que alguns brasileiros se acham melhores do que outros, só porque nasceram no lugar, ou porque tem uma cor de pele diferente, ou porque tem mais ou menos dinheiro, sei lá eu. E parece que, de novo, a tal da impunidade só ajuda, né, a continuar com esse discurso de xenofobia, esse discurso racista que, infelizmente, esse camarada aí, que não deve sofrer nenhum tipo de sanção, acabou falando livremente nas tribunas da cidade de Caxias do Sul. Renato, bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Infelizmente, nós temos que usar o espaço da coluna para, mais uma vez, comentar algum absurdo. E, no caso, o absurdo é quase tão grande quanto o absurdo da denúncia de trabalho análogo da escravidão. E para o leitor, para o nosso ouvinte lembrar, eram trabalhadores que viviam em lugares com poucas condições, vigiados, com comida estragada e tomando choque. A partir da constatação dessa realidade, nós tivemos um vereador que declarou com falas muito xenófobas que tinham que parar de contratar os baianos, que eram sujos, e passar a contratar os argentinos, que, segundo ele, eram limpinhos, diferentes dos trabalhadores que estavam sendo vítimas aí desse trabalho análogo à escravidão. Em paralelo a isso, nós tivemos uma nota da SIC, né, que é o Centro da Indústria e do Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é a região do estado do Rio Grande do Sul, produtora de vinhos, tentando justificar o injustificável, Barão. Justificar que isso só existe por conta do Bolsa Família. Como se trabalhadores não quisessem trabalhar para receber o dinheiro do Bolsa Família, que ainda é muito menor do que é o necessário para sustentar uma família, né? Essas falas, essa nota oficial do posicionamento da SIC, que fala que tem um compromisso de desenvolvimento sustentável, ético e responsável, chega a ser uma piada de mau gosto relacionado a isso. A ideia é conversar um pouquinho, Barão e Rô, sobre o que leva os brasileiros a se achar, alguma parcela desses brasileiros se acharem melhor do que os outros brasileiros. A gente sabe que parcela dos habitantes mais conservadores do sul do país consideram que foram prejudicados com o processo de distribuição de renda no nosso país. Culpam governos com maior empenho social pela ausência de mão de obra. E não pensam que, se pagassem melhor, essa ausência de mão de obra não existiria. Se os lucros das vinícolas não ficassem na mão de poucos e pagassem salários dignos para esses trabalhadores, nós teríamos um número maior de pessoas com disposição para trabalhar nessas vinícolas. Portanto, não é o Bolsa Família que diminui a mão de obra. Pelo contrário, todos os indicadores de quem recebe o Bolsa Família mostram que é o Bolsa Família que possibilita essas pessoas terem condições de ir trabalhar.
de contratar alguém para ficar em casa, de comprar comida, de garantir a presença do filho na escola. Desenvolvimento sustentável é uma política pública de distribuição de renda e não trabalho análogo à escravidão. Sim. Agora, a gente está falando das reações, né, Rê, desse tipo de reação, por exemplo, desse vereador e do que faz as pessoas acharem que são melhores do que as outras, esse tipo de desconhecimento até de como funcionam e de como são as famílias brasileiras. Agora, a gente está falando de um caso que tem muito ouvinte perguntando aqui, pedindo mais detalhes, de uma operação que foi realizada, resgatou 200 pessoas que eram submetidas a trabalho análogo à escravidão durante colheita de uva de uma empresa que contratava essas pessoas para vinícolas grandes, de vinhos conhecidos, né, que as pessoas compram. Quer dizer, a gente está normalizando uma situação que não dá nem para a gente imaginar estar vivendo em 2023, Renato? Estamos sim, estamos normalizando porque nós tivemos um conjunto de barbáries nos últimos 4 anos que aumentaram a disposição desses tipos de empresários a voltar a ter atitudes como essa. Isso vale também para os garimpeiros ilegais no Amazonas, isso vale na região amazônica, isso vale para trabalhos análogos à escravidão. Isso é um pensamento presente naquelas famílias que são contra com que empregadas domésticas tenham direito à carteira de trabalho, e isso, de fato, foi ainda mais normalizado nos últimos 4 anos. O detalhe interessante é que a nota de posicionamento da SIC, né, que é essa entidade empresarial de Bento Gonçalves, culpa empresas terceirizadas, sendo que eles terceirizaram esse trabalho para as empresas para não ter que pagar os direitos trabalhistas desses profissionais que estavam lá fazendo a coleta de uva. O que as pessoas não entendem, e esses empresários não entendem, é que o lucro deles é muito menor, porque eles passam a perder o dinheiro do turismo. São marcas que serão boicotadas, e com razão, por boa parte do mercado nacional. Eles perderam agora os convênios com a Apex para favorecer a exportação do vinho brasileiro, porque nenhum país hoje civilizado, que está no século XXI, vai querer tomar um vinho que vem de um trabalho análogo à escravidão. Portanto, é um prejuízo gigantesco, não só para eles, mas para a imagem do nosso país e do nosso comércio internacional. Eu fico ainda distante aqui na torcida de que esse vereador será punido de alguma forma. Eu não acho que vai acontecer absolutamente nada, além daquelas notas, né, que a gente está cansado de ver e que não tem nenhum efeito prático. Mas eu adoraria que esse camarada, de alguma forma, fosse punido. Eventualmente, talvez ele vai passar férias no litoral maravilhoso que tem ali na Bahia, no sul da Bahia, um lugar espetacular, que se é atendido como um verdadeiro rei. Eu acharia muito interessante, né, ele acompanhar de perto, talvez com uma recepção calorosa, caso ele fosse para lá, passar férias, curtir, quem sabe, no litoral sensacional. E um beijo para todo o povo baiano. Eu tive o prazer de morar lá 2 anos em Salvador e só tenho boas histórias. E eu desejo que o Brasil em breve pare com essa bobagem de achar que uma região é melhor do que a outra é pior, não sei o quê. O Brasil é um país maravilhoso porque também tem as suas diferenças e elas são sempre bem-vindas, mostram que é possível, num país tão gigante como o nosso, você ter cabeças, formas de pensar, jeitos, cores, culturas, e isso faz do Brasil um país único, talvez, no mundo. Se não tiver punição, esse absurdo só vai continuar se propagando, como disse o Renato, assim que a gente tem visto nos últimos tempos, infelizmente. Renato, um grande abraço para você. Até a próxima aqui no Band News Station. Obrigado, Barão. Obrigado, Rui. Vamos lembrar o seguinte, o que esse vereador fez, Barão, é crime. Seria muito interessante algum colega, outro vereador, ter dado voz de prisão para esse contraventor que está na Câmara de Vereadores. Um beijo e até mais. Beijo, Rei.